Para a nossa exposição. Hoje ainda a gente está meio, depois de quase 7 meses, né, sem som, então a gente está ainda meio se adaptando, ainda tem coisas para adaptar ainda, ver certinho se as caixas ficaram assim ou não, mas o Senhor vai e está nos ajudando. Por isso, irmãos, nesse momento nós meditaremos então na palavra do Senhor, conheceremos um pouco mais da sua palavra. Convida os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Hoje nós meditaremos na parte B, apenas uma parte. Mateus capítulo 6, versículo 10. O tema que nós meditaremos, irmãos, eu coloquei assim, vontade. Quando o nosso querer se curva a Deus. Vontade. Quando o nosso querer se curva ao Senhor. Então acompanhe a leitura da palavra do Senhor, apenas o versículo 10, e meditaremos. Eu vou ler o versículo 10 inteiro, mas meditaremos apenas na parte B, a segunda parte desse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Ó Deus, louvamos e engrandecemos o nome de Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor é que governa, sabemos, ó Pai, que é o Senhor que dirige a nossa vida. Ó Deus, nós cantamos que o Senhor é Rei das nações, o Senhor é Rei também, ó Pai, da nossa vida, dessa igreja. O Senhor possa tocar no nosso coração cada vez mais para que possamos entregar cada parte, ó Pai, do nosso coração, cada parte que ainda falta, ó Deus. Transforme, mude a nossa vida, nos quebranta, ó Pai, como cantamos também. Pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, o tema é vontade, quando o nosso querer se curva a Deus. E nós estamos numa série chamada Piedade. Bem, o Sermão do Monte é um sermão onde Jesus proclama aos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele, e é um sermão bem longo. Então, eu dividi e coloquei em algumas séries, para que a gente, então, pudesse meditar. Então, meditamos já do capítulo 6, versículo 1 ao 4, do 5 ao 8, e agora eu estou cortando, né, sendo como se fosse pílulas da oração que Jesus nos ensina. O que realmente Jesus estava querendo dizer ali aos seus discípulos, nos ensinar, o que de fato ele quer nos mostrar para que a gente possa mudar o nosso coração e que impacto isso tem nas nossas orações, na nossa vida de piedade, na nossa vida de busca ao Senhor constante. Então, nessa série chamada Piedade aqui, que ainda estamos nela, meditamos nessa oração que Jesus está ensinando aos seus discípulos, e no domingo passado nós vimos que Jesus nos ensinou a pedir: venha o teu reino, venha o teu reino, e a nos render hoje ao governo de Cristo, e esperar em Cristo esse reino que será de forma plena quando ele plenamente se manifestar, voltar nos céus em glória. Só que uma outra coisa que nós vemos agora, irmãos, é que Jesus nos conduz, então, à terceira que chamamos de petição. Petição, depois de pedir pelo nome, depois de pedir pelo reino de Deus, nós aprendemos a orar: faça-se a tua vontade. Então, algo interessante, quando eu estava meditando nesse texto, irmãos, é que existe uma oração que fazemos com facilidade. Existem algumas orações, mas aquela primeira que nós fazemos com facilidade, enquanto a vontade de Deus está plenamente de acordo com a nossa, quando a vontade de Deus parece seguir a mesma direção da nossa. Só que o conflito muitas vezes acontece com essas orações, é que quando os caminhos se separam, quando a porta, por exemplo, não se abre,
eu oro ao Senhor e a vontade de Deus é outra. A resposta não vem como eu esperava, ou a palavra do Senhor confronta exatamente aquilo que eu desejo preservar no meu coração, desejo preservar na minha vida. E é nesse lugar, irmãos, que as palavras de Jesus, elas deixam de ser apenas conhecidas, é nesse lugar que as palavras de Jesus deixam de ser apenas decoradas, para começarmos a nos examinar o nosso coração, olhar as verdades que esse texto, que essas palavras estão mostrando para cada um de nós. No Sermão do Monte, Jesus ele não entrega uma fórmula pronta. Jesus está nos ensinando a orar diante do Pai, depois de pedir o quê? Que o seu nome seja santificado, que o seu nome seja conhecido e engrandecido e que o reino dele venha. Faça morada não só aqui, mas na minha vida. E aí ele acrescenta, irmãos. O que ele diz? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí surge uma pergunta que eu fiz a mim e eu coloco aos irmãos. Surge essa pergunta. Como nós, pessoas que têm uma vontade tão resistente quanto a nossa, um coração tão direto em coisas que nós amamos tanto, podemos orar isso aqui, essas palavras com sinceridade. Como nós, pessoas de vontade tão resistente, podemos orar, faça-se a tua vontade de forma sincera. E essa pergunta, então, vai nos acompanhar nessa exposição. A verdade central aqui, irmãos, é que essa petição nos chama a orar pela vontade de Deus, só que não é pedir que Ele aprove os nossos planos, mas que o nosso querer seja formado do Senhor. Então, a primeira coisa que veremos, irmãos, que significa pedir, faça a tua vontade, e depois, por que Jesus acrescenta assim na terra como no céu? Veremos essas duas ideias. Por que Jesus ele nos ensina? E o que significa pedir, faça a tua vontade, e depois Jesus acrescenta assim na terra como no céu? Então a primeira ideia é, a tua vontade, Senhor, não a nossa. A tua vontade, Senhor, não a nossa. O que está acontecendo aqui, irmãos? Vemos que Jesus ensina a pedir. Faça-se a tua vontade. Sabemos de cor. Mas quando a gente pesquisa o sentido original, o que de fato Jesus quer comunicar, ele quer comunicar o desejo de algo que possa se realizar por completo, que venha a acontecer por completo. Então esse faça-se comunica isso. Desejo que algo se realize por completo, que venha a acontecer de fato. Então, uma das coisas que nós precisamos entender quando nós oramos e falamos, faça-se, Senhor, a tua vontade, e seja de acordo com a vontade do Senhor, nós não estamos aqui informando que Deus ele tem uma necessidade. Nós estamos pedindo que aquilo que o Senhor quer possa prevalecer na minha vida. Mas nós precisamos entender, de fato, irmãos, qual é a vontade que nós estamos falando. Aqui eu vou falar praticamente de duas vontades. Às vezes nós olhamos e falamos assim, tem muitas vontades, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Só que a Bíblia, primeira, mostra para nós que que Deus possui um propósito soberano. Existe a vontade do Senhor, que Ele continua conduzindo e é o condutor da história e nada pode frustrar. Só que há coisas, segundo essa vontade dele, que Ele não compartilhou, que Ele não revelou, que Ele decidiu não revelar para nós. Lembra de Deuteronômio 29, 29? Coisas cobertas pertencem ao Senhor, aquilo que Ele revelou, aquilo que não é coberto, que são descobertos, nos pertence, está claro para nós. Então, é uma coisa muito interessante que vemos disso. Deus decide coisas e não revela a nós. Só que é interessante porque o Senhor ele mostra que, por exemplo, muitas vezes nós não sabemos o porquê determinada porta se fechou na nossa vida,
por que aquela enfermidade chegou na minha vida, ou por que uma oração que há anos tenho feito, eu recebi uma resposta diferente do que eu queria. Porém, Deus, além de mostrar essa vontade para nós, essa primeira vontade que não cabe a nós, e sim a unicamente Ele, diante de seus decretos, o Senhor também revelou a sua vontade para nós de forma muito clara, através da palavra. Através da palavra. 66 livros para nós. Por exemplo, ele nos mostra e disse que ele é santo, que ele é justo, que ele é agradável. Ele quer que seus filhos o adorem em espírito e verdade, que busquem, que o amem. Por isso, irmãos, essa petição aqui não é uma tentativa de descobrir os segredos de Deus. Não é isso. Faça a sua vontade, então, qual que é a vontade de Deus? Então, agora eu preciso, então, ir para um curso, conversar com alguém mais experiente para ele me dar, então, uma ideia de como descobrir a vontade de Deus. Não é isso. É um pedido aqui que Jesus está ensinando aos seus discípulos para reconhecermos e conhecermos, amarmos, praticarmos aquilo que ele claramente revela. Aquilo que realmente ele quer para a nossa vida, que possamos sentir prazer nas coisas que o Senhor tem destinado a nós, nos ensinado. Há um grande pesquisador chamado Kenneth Bailey, ele observa que esta oração, ela mantém duas verdades juntas. Primeiro, Deus realiza soberanamente a sua vontade e nós somos responsáveis por descobri-la e obedecê-la. Então, qual que é a vontade de Deus? Bem, como tem sido a sua vida devocional? Você tem buscado, você tem lido o Deus, a sua palavra? Nós podemos sim conhecer a vontade do Senhor. Portanto, irmãos, dizer aqui, faça-se a tua vontade, não quer dizer que ou não é sobre fatalismo. Não significa, então, eu vou cruzar os braços e dizer assim, seja o que Deus quiser, né? É Deus que manda mesmo, não tenho nada para fazer, então seja o que Deus quiser. Não. Essa aqui significa para nós, irmãos, que é uma oração que se levanta do chão disposta a obedecer o Senhor. Ou seja, eu me prostro, eu oro, eu falo com o Senhor, estou prostrado diante desse Deus. Mas não para Ele fazer minhas vontades, mas para mim obedecer. Para que eu possa obedecer à vontade do Senhor. Com disposição. E eu penso, irmãos, que aqui há um dos nossos problemas. Porque muitas vezes nós queremos conhecer a vontade de Deus. Mas nós queremos descobrir não aquilo que Ele já revelou, aquilo que Ele não revelou, que não pertence a nós. Enquanto nós, muitas vezes, querendo buscar coisas que Ele não revelou, nós resistimos. O nosso coração resiste àquilo que Ele deixou claro já na sua palavra. Explico. Por exemplo, quando um jovem, alguém pergunta assim, com quem devo me casar? Será que é da vontade do Senhor eu me casar com essa pessoa? Será que essa pessoa é da vontade de Deus? Mas muitas vezes nós ignoramos a palavra do Senhor a um chamado de pureza, por exemplo. Isso não compete. Deus ele dá essa permissividade para nós escolhermos, mas ao mesmo tempo Ele instrui a pureza, que Deus ele não aprova julgo desigual, que Ele quer que uma moça, que um rapaz cristão, sim, esteja se relacionando com alguém que ame a Deus em primeiro lugar, antes que essa pessoa. Então, percebam, irmãos, o Senhor, Ele mostra a sua vontade para nós, mas muitas vezes nós resistimos. E queremos, na verdade, olhar para a Bíblia como um livro de curiosidade, um livro de qual que é a vontade de Deus para daqui 10 anos. Ele quer que você seja fiel, Ele quer que você continue honrando. Nós sabemos, irmãos, qual que é a vontade de Deus, mas a gente tem dificuldade de realmente proclamar, de confessar e tentar se escorar na dureza do nosso coração. Muitas vezes nós pedimos direção especial do Senhor, mas nós esquecemos e muitas vezes adiamos o perdão. Nós alimentamos o orgulho, mas nós evitamos a reconciliação
Ou seja, nosso Deus, ele quer que você continue perdoando. Nosso Deus, ele quer que você continue tendo um coração que não é orgulhoso, que ame, que é servo. Talvez a nossa maior dificuldade, irmãos, não seja descobrir a vontade de Deus. A nossa maior dificuldade é talvez aceitar que ela não precisa da nossa aprovação. Que ela não precisa da nossa aprovação. O Senhor, ele irá fazer aquilo que ele bem entender, porque ele é o Senhor, ele é Deus. Ele trabalha assim, mesmo parecendo injusto, mas ele é justo, ele é amoroso. Então, eu preciso também, irmãos, como pregador, ser examinado por essa palavra. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos ir tranquilamente explicar corretamente a vontade de Deus, falar sobre a palavra e, ao mesmo tempo, a gente se proteger em áreas nas quais nós não queremos obedecer ao Senhor. Nos blindamos, colocamos outras situações. É muito mais fácil para nós decorarmos isso e falarmos, tua vontade, ó Deus, tua vontade, não a minha. Mas o nosso coração acrescenta em silêncio quando nós falamos tua vontade, desde que ela não contraria a minha. Desde que ela não contraria a minha. E aqui, irmãos, que nós precisamos olhar para Cristo. Por quê? Jesus, ele declarou em João capítulo 6, versículo 38, desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Evangelho, a palavra nos aponta para Cristo Jesus. Ele não apenas ensina essa oração aos seus discípulos, irmãos, a nós. Ele também viveu perfeitamente, ele obedeceu aquilo que ele estava ensinando. E a sua obediência não foi apenas para ser um exemplo para imitarmos. Foi uma obediência oferecida em favor de pecadores desobedientes, como nós também. Ou seja, em Cristo recebemos perdão por nossa rebeldia e pelo Espírito Santo nós somos capacitados a obedecer, não como escravos apavorados, mas como filhos. Como filhos, eu obedeço, eu procuro viver uma vida ao Senhor, de amor ao Senhor, porque eu sou filho e a vontade do meu Pai é boa, é perfeita para a minha vida. Orar, irmãos, então, faça a tua vontade, é pedir, Pai, não permita que eu use a oração para dobrar o Senhor aos meus desejos, mas sim dobre o meu querer à tua palavra, a minha vida, a tua palavra. Não, Senhor, que eu possa ser sincero ao Senhor, que eu possa ser sincero diante de ti também, mas que a sua vontade prevaleça. E aqui também, irmãos, assim, uma segunda ideia e última ideia que o texto apresenta para nós é na terra como no céu, ou seja, que seja feita a vontade do Senhor, mas onde? Segunda ideia, na terra como no céu. Então, se no primeiro ponto, irmãos, aprendemos que a oração submete o nosso querer ao nosso querer? Não, ao querer de Deus. Agora Jesus mostra até onde essa vontade deve alcançar. Aonde que essa vontade ela começa? O Senhor mostra assim na terra, que comece na terra, da mesma forma na terra como é no céu. E essa expressão apresenta, irmãos, o céu não como algo bonito, mas como referência. Referência. Por quê? Olhando, por exemplo, para o Salmo 103, o salmista ele descreve os anjos como servos que cumprem as ordens de Deus e obedecem à sua voz, à sua palavra. Então, o que acontece, irmãos? O salmista está dizendo, olha, no céu é assim. A vontade de Deus não é discutida. É dessa forma. O Senhor diz, os anjos como servos servem felizes, porque o Senhor, o Criador, o grande eu sou, disse. Ela não é discutida, ela não é adiada e nem obedecida pela metade. Porém, irmãos, infelizmente na Terra, o pecado, ele produz resistência. Resistência. Nós obedecemos de fato, mas quando nós concordamos. Mas nós muitas vezes adiamos quando custa e procuramos isenções quando a palavra toca nos nossos ídolos, naquilo que de fato nós amamos.
Há uma resistência por conta do nosso coração. De novo, esse historiador, esse estudioso da Bíblia, Kenneth Bailey, ele compara a vontade de Deus no céu como um grande rio que está correndo livremente, sem obstáculo algum, sem barreira alguma. Só que ele compara a terra, o pecado, tentando interromper esse percurso. Por isso, irmãos, essa oração aqui ela não pede apenas que um dia sejamos levados ao céu. Não é isso, ele não está falando do futuro. Ele pede que a vida da terra seja, desde agora, desse exato momento, irmãos, alcançada pela vontade do Senhor. O Senhor quer que possamos viver agora. Não é à toa que Jesus diz, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, o reino de Deus chegou, está sendo estabelecido. É claro que, como vimos no domingo passado, não em sua plenitude, mas ele chegou. Por isso que ele diz. Isso, irmãos, ele tem aplicações a nós. Começa dentro de nós, mas também não termina em nós. Quando nós oramos para a vontade do Senhor seja feita, isso atinge a nossa casa. Atinge a maneira como tratamos o cônjuge, como educamos os filhos, no trabalho, quando ninguém está fiscalizando, na igreja, quando eu preciso servir, quando eu preciso perdoar, quando eu preciso abandonar disputas e colocar o bem do corpo acima das minhas preferências pessoais. É claro, irmãos, que precisamos dizer que a igreja não é o céu. Não é o céu. E nunca devemos fingir que já alcançamos a perfeição, ou estamos quase alcançando a perfeição. Ainda o Senhor não trouxe essa perfeição para nós em Cristo. Um dia virá, mas ainda não. Mas precisamos entender, irmãos, que a igreja foi chamada para oferecer a esse mundo uma antecipação do governo de Cristo, do que o governo de Cristo realmente produz. Quando, por exemplo, irmãos diferentes se reconciliam, quando os fracos são cuidados, quando a verdade é anunciada com amor e quando o pecado é confessado em vez de ser escondido, a terra ela começa a testemunhar cada vez mais sobre esse rei, sobre esse reino que já está aqui. Isso aqui, é claro, irmãos, que não significa, infelizmente, nós não podemos depositar nossa esperança que nós iremos construir uma sociedade perfeita antes da volta de Jesus, né? Eu até gostaria de ser pós-milenista, né? Vai ter esse milênio aonde a terra vai ser perfeita. Aí Jesus já vai chegar já com uma terra perfeita. Eu gostaria muito, mas, biblicamente olhando, eu acho que não é bem assim. Só que, ao mesmo tempo, irmãos, isso não significa que nós devemos usar a esperança futura como desculpa para ficar desobediente. Para dizendo assim, não, uma hora eu vou ser perfeito, uma hora eu vou obedecer, uma hora eu vou buscar mais o Senhor. Quando Jesus voltar, aí vai ser perfeito, vai estar tudo tranquilo. Irmãos, não podemos pensar assim, novamente o Senhor nos chama. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. O que Jesus fez, irmãos? No Getsêmani, diante do cálice do sofrimento, ele orou o seguinte: Pai, afaste de mim esse cálice, mas eu não quero, e não seja como eu quero, e sim como tu queres. O próprio Cristo anunciou. Jesus trouxe à terra a obediência perfeita do Filho. Ele foi à cruz, ele ressuscitou, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Por isso, irmãos, cada ato de obediência que nós devemos prestar ao Senhor não é uma tentativa de conquistar a salvação. Ai de nós, pequenos nós somos, achando que os atos de obediência são para conquistar a salvação. Isso só por meio de Cristo Jesus. Mas cada ato de obediência cristã, cada ato de obediência dos frutos que realmente realizamos, é fruto da salvação que Cristo já conquistou. Então, se eu sou do Senhor, eu devo então amar a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar o seu reino. Me arrepender, isso não é para me orgulhar, isso é para louvar, engrandecer o nome do Senhor. E também uma pequena, quem sabe, antecipação do dia em que toda a resistência do pecado, do nosso coração,
cessará. E a vontade de Deus será recebida com alegria, irmãos. Com uma alegria, assim como é no céu. Mas oramos também para que seja assim na terra. Que o Senhor nos ajude. Concluindo, irmãos. Como, então, pessoas de vontade tão resistente como nós, um coração tão duro muitas vezes, podemos orar com sinceridade? Faça-se a tua vontade. Nós devemos olhar para a cruz, olhar para o Senhor, entender que em Cristo nós conseguimos. É através de Cristo que nós poderemos, então, fazer com sinceridade, dizer com sinceridade. E nós não fazemos isso, irmãos, porque nós conseguimos dominar perfeitamente o nosso coração. Quem dera. Mas porque Cristo fez em nosso lugar aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele amou a vontade do Pai, ensina nessa oração, ele obedeceu à vontade do Pai até a cruz e ressuscitou para nos dar um presente, para nos dar e recebermos o Espírito Santo. Por isso, irmãos, essa oração, ela não é a voz de quem já venceu a resistência. Essa oração aqui é uma oração de filhos que reconhecem a sua rebeldia. Eu reconheço a minha rebeldia, ó Pai, por isso que faça a tua vontade. Me ensine, me ajude, ó Pai. Que eu possa, ó Pai, descansar na obediência de Cristo Jesus e que eu possa pedir graça do Senhor, para que a graça do Senhor na minha vida, as misericórdias do Senhor possam continuar, sabe, como um peso ali, para me curvar diante da sua vontade, para me curvar diante de quem o Senhor é, do querer do Senhor. Eu quero deixar 3 aplicações, irmãos, curtas, práticas, para nós, para pensarmos. A primeira é, pare de negociar com o que Deus já revelou. Pare de negociar com as coisas que o Senhor já tem revelado na sua palavra. Bem, talvez você esteja pedindo direção, mas você está pedindo direção, que a vontade do Senhor seja feita, mas enquanto você resiste a uma ordem que já está clara do Senhor para a sua vida. Deus, irmãos, já nos chamou, e a vontade do Senhor para a nossa vida, Ele já nos chamou. Que todo homem, que toda mulher possa conhecer e confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que busque pureza, o perdão, a honestidade, o amor. A vontade de Deus, nós sabemos, sim. Nós sabemos. Mas às vezes nós resistimos. Então, devemos, irmãos, pensar, colocar diante de Deus e parar de negociar com Deus aquilo que Ele já revelou. Então, irmãos, antes de pedir uma nova resposta, pergunte ao Senhor, coloque diante de oração, em que área eu já sei o que eu devo fazer, mas eu continuo adiando, eu continuo resistindo? Em que áreas? Segunda ideia, leve esta oração para uma vida concreta, para a vida real. Então, podemos dizer, faça a tua vontade, mas esse faça-se a tua vontade precisa alcançar a nossa casa, irmãos. Precisa alcançar o nosso trabalho, a nossa igreja. Isso significa abandonar aquela obediência que nós escolhemos. Deixar de controlar pessoas e servir mesmo quando custa. Sabe, você escolhendo um presente, é como se fosse isso. Eu estou orando ao Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade. Aí vai passando as caixinhas, aí você, não, perdão não. Não, não, isso daí não. Até chegar aquilo que você quer, aí sim você vai lá, nossa, esse Deus é bom. Irmãos, nós devemos levar essa oração para que a vontade do Senhor seja feita em todos os momentos da nossa vida. E pela ação do Espírito Santo, a vontade de Deus sim deve aparecer nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, nas nossas prioridades. Precisamos. E por último, descanse na obediência de Cristo. Bem, se você meditou nesse texto comigo aqui, você talvez viu esse sermão e tenha visto esse sermão e esse texto tenha revelado que o seu coração está bem distante daquilo que deveria ser. Você percebeu que é um coração e tem um coração bem resistente. Eu também tenho um coração bem resistente. Mas
eu te digo que não precisa ou não tente compensar isso com promessas apressadas. Bem, eu entendi que o meu coração é existente, eu preciso então, agora a partir de agora eu já não vou fazer mais. Calme, acalme seu coração. Primeiramente, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, é o Senhor que vai te dar força para você cumprir suas promessas. Cristo obedeceu perfeitamente por pecadores e oferece perdão aos que se arrependem e creem nele. Então, se você pertence a Cristo, obedeça como filho amado. Obedeça como filho do Senhor. Mas se você ainda vive longe do Senhor, renda-se à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor, então, possa trabalhar nosso coração e que possamos nos render, irmãos, a esse Deus, a essa misericórdia, que o texto não chama a nossa atenção. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que eu não negocie a vontade do Senhor em nenhum momento da nossa vida, da minha vida. Vamos orar? Tem esse tempo de oração silenciosa, fale com o Senhor. Coloque-se diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes, ó Pai, nós desejamos a Sua vontade, queremos a Sua direção, ó Pai, para a nossa vida, mas muitas vezes sem desejar, ó Deus, a Tua vontade plena, verdadeira, agradável, ó Pai. Por causa de Cristo, ó Pai, nos dê um coração humilde, obediente, ó Deus. Pedimos para que, pelo Santo Espírito, Ele possa conformar os nossos desejos à Tua palavra e que o Senhor possa fazer a Sua vontade em nossa vida, ó Pai. Assim como nós lemos aqui, assim na terra como no céu. Nos guarde, ó Pai, que possamos compreender e nos render ao Senhor, à Sua vontade, aquilo que de fato o Senhor quer para nós. Ó Deus, nos dê forças para que temos um coração mais ensinável, um coração mais disposto, ó Pai, a Te ouvir verdadeiramente, até tocando em áreas, ó Pai, que nós não gostamos, que nós não queremos, ó Pai. Mude e transforma, nós sabemos, ó Pai, que isso é possível através de Cristo, através do Santo Espírito, ó Pai. Pedimos isso e agradecemos ao Senhor pelo perdão, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.